E aí, galera, tudo certo com vocês? Vamos a mais uma aula de histologia e o assunto de hoje é tecido muscular. Vem comigo! Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre tecido muscular. Esse tecido que é responsável pela movimentação do nosso corpo, pelo bombeamento do sangue, já que boa parte do nosso coração é feito de tecido muscular, é feito de músculo. Além disso, é responsável pelo nosso controle de temperatura corporal, já que a atividade metabólica realizada nos nossos músculos gera um calor e esse calor gerado internamente é responsável por manter a nossa temperatura corporal constante. Esse tecido também é um tecido de reserva energética, pois consegue reservar glicose na forma de glicogênio, além de garantir a sustentação do nosso organismo. Então, o tecido muscular é composto de células alongadas que têm a propriedade de elasticidade. São células compostas de duas proteínas fundamentais, actina e miosina. E é justamente a interação que existe entre actina e miosina que permite a realização do movimento. O tecido muscular é dividido em três tipos de músculo: músculo liso, músculo estriado cardíaco e músculo estriado esquelético. Vamos começar pelo músculo liso. Por que liso? Porque quando a gente vai observar ele ao microscópio, a gente não observa a presença de estrias. Por que não? Porque na musculatura lisa, a actina e miosina, que são as duas proteínas presentes nas células musculares, elas estão dispostas formando uma rede de filamentos proteicos. E essa rede de actina e miosina não faz com que haja a presença de faixas claras e faixas escuras, o que parece que o meu músculo tem estrias. A musculatura lisa, ela possui células que são alongadas, com as pontinhas afinadas, então a gente diz que elas são fusiformes e são células mononucleadas, que cada célula possui um núcleo. Aonde que eu encontro tecido muscular liso? Eu encontro tecido muscular liso nas vísceras, ou seja, em órgãos que possuem movimento involuntário. A musculatura lisa, ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, então eu não tenho controle sobre essas células musculares. Eu vou encontrar elas aonde? Eu encontro elas formando todo o nosso tubo digestório, né, que é responsável aí pelos movimentos peristálticos. Eu encontro a presença dessas fibras musculares nos nossos vasos sanguíneos, né, em todas as nossas estruturas que trabalham de forma involuntária. E como que é a atividade metabólica dessa célula? Essa célula ela possui poder de regeneração, elas sofrem mitose, elas têm gasto de ATP, mas é um gasto baixo comparado às outras células musculares, né? E ela tem uma contração lenta. A musculatura estriada cardíaca, ela está presente no nosso coração e ela tem contração também involuntária, né? Então ela é controlada pelo nosso sistema nervoso autônomo, que manda estímulo elétrico a cada segundo, né? Para que essas células possam então se contrair. Essas células, elas possuem estrias, né? Então há a presença de faixas claras e faixas escuras pela forma como a actina e a miosina estão organizadas. E elas se bifurcam, então a gente vai perceber que eu tenho uma célula aqui e ela acaba se partindo em duas células. Entre uma célula e outra, eu vou encontrar a presença de discos intercalares que garantem a comunicação de uma célula e outra e faz com que essa contração seja ritmada. Então aqui na musculatura estriada cardíaca, eu tenho uma contração ritmada, eu tenho células que possuem um ou dois núcleos, né? Eu possuo a presença aí de discos intercalares e são células que são bifurcadas. Aonde que eu encontro essas células? Somente no coração, formando a parte muscular do coração que a gente chama de miocárdio. Agora, a musculatura estriada esquelética
ela é formada por células bem alongadas que possuem muitas estrias por conta da organização da actina e miosina, formando faixas claras e faixas escuras. E eu vou perceber que elas são formadas ainda na fase embrionária e elas não sofrem, depois de terminada a sua formação, elas não sofrem mais mitose. Então o que acontece? As minhas fibras musculares ao longo dos anos, elas aumentam em tamanho, em comprimento, em espessura, mas elas não aumentam em quantidade celular. Por quê? Porque esse tipo de célula aqui, que compõe a musculatura estriada esquelética, não realiza mitose, então não tem poder de regeneração. Duas células que você tem que ter sempre em mente, que tem um poder baixíssimo de regeneração, para dizer assim, ó, não tem poder de regeneração, são as fibras que compõem a musculatura estriada esquelética e os neurônios. Então são células que a gente tem desde que terminou a formação desse tecido na fase embrionária e fetal. Terminou a formação desse tecido, esse tecido ele só vai se desenvolver em tamanho principalmente, mas ele não vai aumentar em número celular. Isso é bem importante porque doenças que acometem esses tecidos é um desafio na medicina, né? Inclusive há aí a expectativa de células-tronco garantir a regeneração desse tecido, mas isso ainda são pesquisas, né, que estão sendo colocadas em práticas, que estão sendo coletados os dados para ver a possibilidade de curar doenças, né, que acometem a destruição de células musculares estriadas esqueléticas, né, e de neurônios. Então, olha só, a gente vai perceber que essas células, elas são polinucleadas, elas têm uma alta taxa energética, tanto de produção quanto de consumo, né? Essas células, elas são formadas por vários núcleos, porque elas são resultados da fusão de muitas células, né? Que ao longo do desenvolvimento perderam a sua membrana plasmática, então formaram aí uma grande célula com muitos núcleos. A gente vai observar que essas células, elas também podem ser chamadas de fibras musculares ou também ser chamadas de miócitos. Do que elas são feitas? Elas são feitas de actinas e miosinas, né? Que se organizam em estruturas contráteis chamadas de sarcômero. Esse sarcômero, eles formam miofibrilas. Essas miofibrilas dão origem a uma fibra muscular, a um miócito. Esse miócito, ele se agrupa formando um conjunto de fibras musculares. Essas fibras musculares, esses conjuntos, se agrupam formando o que eu chamo de músculo. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo uma fáscia muscular, um músculo, associado a um osso por um tendão que é tecido conjuntivo. Então, eu tenho aqui um monte de fibra estriada esquelética, porque está associada a um osso. Esse tipo de célula tem contração voluntária, então é comandado por parte do nosso sistema nervoso, que eu chamo de sistema nervoso somático, né? Que manda estímulos elétricos para que o nosso músculo realize movimentos do qual eu faço conscientemente, eu tenho controle consciente sobre eles. Então, gente, como esse músculo trabalha pra caramba, ele precisa ser muito nutrido e por conta disso ele possui revestimentos altamente vascularizado para permitir que chegue nutriente e oxigênio o tempo todo nessa região. Então a gente vai ver que existe 3 revestimentos, né, no músculo. Vamos começar do menor para o maior. Cada fibra muscular, gente, possui um tecido conjuntivo ao redor dele altamente vascularizado, que eu chamo de endomísio. Para cada conjunto de fibra muscular, eu tenho um tecido de revestimento também do tipo conjuntivo, chamado de perimísio. E revestindo toda a minha musculatura, eu vou ter ainda um epimísio. Então eu tenho epimísio, perimísio e endomísio.
Tá, professora, mas é tecido de revestimento, não é epitelial? Mas ele é um tecido de revestimento que precisa garantir a vascularização, a nutrição dessas células. Não pode ser um epitelial, porque o epitelial ele é avascular. Então esse tipo de revestimento ele precisa vir de um tecido conjuntivo, que é altamente vascularizado. A gente vai perceber que no mesmo músculo, numa mesma fáscia muscular, eu tenho fibras que são bem avermelhadas. Por que elas são bem avermelhadas? Porque elas possuem proteínas ali chamadas de mioglobina. Essas proteínas, elas garantem a reserva de gás oxigênio, já que a taxa metabólica desse tipo de tecido aqui é muito alta. Então ela acaba reservando gás oxigênio para que se realize a respiração celular. Mas eu tenho fibras musculares que são esbranquiçadas, porque possuem pouca mioglobina ou nenhuma mioglobina. Tá, qual é a grande diferença entre elas? A grande diferença está exatamente na inervação e no tipo de produção de energia que elas vão realizar. Então, por exemplo, as fibras musculares avermelhadas que possuem reserva de gás oxigênio, elas vão realizar muita respiração celular, passando pelas etapas de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, produzindo muito ATP e consumindo esse ATP. O que acontece? Às vezes a nossa atividade física é tamanha e está exigindo tanto esforço físico das nossas células musculares que a quantidade de oxigênio que chega até essas células não é o suficiente para produzir a energia necessária. Então, a nossa musculatura opta por realizar glicólise, produzir os dois ATPs ali, consumir e logo após a glicólise iniciar um processo de fermentação lática, né? Que vai gerar como subproduto o ácido lático, que vai ser responsável aí pela fadiga, pela cãibra, né? Que a gente já viu lá numa aula sobre fermentação. Então, olha só, se você não viu essa aula e tem curiosidade de saber o que é fermentação, o que é respiração celular no nosso canal, a gente tem uma aula só sobre respiração celular, mostrando para você como que funciona o processo de produção de energia no nosso organismo, e a gente viu também o processo de fermentação, que é uma alternativa energética. Caso o organismo não tenha uma demanda de oxigênio legal para continuar o processo de respiração celular e ele precise aproveitar aquele ATP da glicólise e dar um fim aos subprodutos da glicólise. Então, se você tem curiosidade, se você não lembra desse conteúdo, vai até essa aula e assista, que vale a pena assistir, beleza? Então, olha só, gente, uma coisa bem interessante, a gente falando aqui, ó, em alta taxa metabólica, se essa célula trabalha pra caramba, nossa, ela tem um monte de núcleo, sim, ela tem um monte de núcleo, mas ela também tem uma organela aí que é responsável pela produção de energia no nosso organismo, né, que é responsável pela respiração celular, que é a mitocôndria. Então, essas células do tecido muscular, elas possuem muita mitocôndria. Por quê? Porque elas trabalham pra caramba. Então, pessoal, como que acontece o processo de contração muscular? A contração muscular, ela é o encurtamento do sarcômero. O que é um sarcômero? Então, se a gente for parar para pensar, olha só a nossa fibra muscular. A nossa fibra muscular é feita de um conjunto de miofibrilas. E essa miofibrilas, ela vai possuir regiões de encurtamento, regiões onde ela tem as faixas claras, feitas de actina, e as faixas escuras, feitas de miosina. Para cada região de encurtamento das fibras, eu tenho um sarcômero. Esse conjunto de sarcômeros forma a miofibrila. O conjunto de miofibrilas vai formar, então, a minha fibra muscular, o meu miócito, né? A célula muscular propriamente dita. Então, é interessante a gente pensar aqui que o que acontece? Conectados à minha musculatura, existem neurônios que, na verdade, são junções neuromusculares, né? Esses neurônios, eles vão receber um estímulo, né? Eles vão gerar um potencial de ação e eles vão enviar para o músculo neurotransmissores conhecidos como acetilcolina.
O que esse neurotransmissor vai induzir na minha musculatura? Ele vai induzir que o retículo endoplasmático na célula muscular, chamado de sarcoplasmático, é muito interessante que esse prefixo sarco, né, sarcômero, sarcoplasmático, sarcoplasma, né, é um prefixo utilizado para denominar estruturas celulares de uma célula muscular, tá? Então não te assuste se tu encontrar o nome retículo sarcoplasmático. O que seria um retículo sarcoplasmático? Ele nada mais é do que um retículo endoplasmático. Então, o que acontece? Olha só, o neurônio enviou para a nossa musculatura neurotransmissores conhecidos como acetilcolina. A acetilcolina, ela vai estimular a liberação de sais de cálcio e magnésio no citoplasma. Essa liberação vai fazer com que a miosina ative o ATP, né? E haja quebra desse ATP. E a quebra desse ATP de energia vai fazer com que haja um deslizamento das fibras de actina sobre as fibras de miosina. E assim vai haver então um encurtamento do sarcômero, gerando o movimento de contração. Então veja bem, como que ocorre a contração muscular? A contração muscular ocorre a partir do estímulo, né, de um potencial de ação que foi gerado no neurônio motor, que liberou nas células musculares, né, um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Esse neurotransmissor estimulou a liberação de sais de cálcio e magnésio no sarcoplasma, né, no citoplasma dessa célula. Na presença desses íons, a miosina ela conseguiu desdobrar o ATP e conseguiu produzir a energia, né, liberar a energia. A liberação dessa energia permite o deslizamento da actina sobre a miosina. Esse deslizamento é o encurtamento do sarcômero. O encurtamento do sarcômero é a contração muscular, que então é onde acontece todo o processo de movimentação. E é isso, minha gente! Essa é a nossa aula sobre o tecido muscular. Vamos ver se você aprendeu? Vamos ao nosso resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre o tecido muscular, que é formado por células que possuem elasticidade e excitabilidade. Tem como funções os movimentos, bombeamento do sangue, sustentação do corpo, controle térmico e reserva de nutrientes na forma de glicogênio. Possui proteínas fundamentais como actina e miosina. São de 3 tipos. O tecido muscular liso é composto de células mononucleadas e fusiformes que fazem movimentos involuntários e estão presentes nas vísceras. São controlados pelo sistema nervoso autônomo e realizam contração lenta. Esse tipo de tecido faz mitose e tem poder de regeneração. A musculatura estriada cardíaca é composta de células mono ou binucleadas, está presente no coração, possuem bifurcação e também discos intercalares que garantem a comunicação entre as células. A contração é ritmada e involuntária. O estriado esquelético é formado de células alongadas, polinucleadas, que realizam movimento voluntário, que gasta muito ATP e é produzido durante a vida embrionária. No decorrer da vida, acontece apenas o aumento do seu volume. Esse tipo de célula não faz mitose, então não tem poder de regeneração. São de 2 tipos, avermelhado, que possui mioglobina e realiza a respiração aeróbia, e o esbranquiçado, que não tem ou tem pouca mioglobina, que faz a fermentação lática anaeróbia, que é responsável aí pela fadiga após a atividade intensa. A estrutura muscular do músculo estriado esquelético é composto de actina e miosina, que formam estruturas de contração chamado sarcômero. Esses sarcômeros formam miofibrilas que juntos formam as fibras musculares. As fibras musculares se agrupam formando agrupamentos, esses agrupamentos se juntam até formar a fáscia muscular. Toda essa estrutura é revestida por tecidos conjuntivos que garantem a nutrição do tecido. São eles epimísio, perimísio e endomísio. A contração muscular é o deslizamento da actina sobre a miosina. O encurtamento do sarcômero acontece pela aproximação da linha Z à actina e a redução da faixa A, onde estão as miosinas. Num passo a passo, a gente percebe que a junção neuromuscular libera a acetilcolina, que excita a musculatura, fazendo com que o retículo sarcoplasmático libere íons de cálcio no sarcoplasma, ativando o ATP e permitindo o deslizamento da actina sobre a miosina. Galera, hora de printar! Galera, por hoje é só! Beijo!